Aê! Bem-vindos ao Escute Meu Filho. Aqui eu deixo alguns conselhos para meus filhos e vocês fiquem à vontade. Eu tenho trabalhado com educação e com pessoas por muitos e muitos anos, mais de 10 anos. Coincidentemente, todas as pessoas que têm dificuldade na escola, em algum momento, ouviram uma dessas palavras. Que eram lerdas, que eram preguiçosas, que eram desastradas, essa é clássica. Que eram burras, ou até que eram inúteis. Mulheres, me digam uma mulher que você conhece que não se ache desastrada e que não diga que é ansiosa. Você provavelmente já ouviu uma dessas palavras. E na maioria das vezes elas vêm de figuras de autoridade. Que são todos aqueles P's, né? Pais, professores, personalidades, padres, pastores, parceiros. Sempre que uma dessas palavras são ditas por uma dessas pessoas, elas tendem a doer mais e a ficar mais na gente. O problema é que o prejuízo dessas palavras não fica só na adolescência. Ele fica com a gente até a vida adulta. E mesmo quando você é um adulto produtivo, você tem trabalho, você tem família, você é bem remunerado, sempre fica aquele pontinho na sua cabeça. Um dos maiores medos dos adultos é que tudo falhe, que tudo dê errado, ele tenha que voltar para casa dos pais e às vezes ouvir todas aquelas palavras de novo. Mas desde o início, quando a gente começa a ouvir essas palavras, a gente tem dois caminhos. Infelizmente a maioria pega o primeiro, que é o de se autodepreciar, que é aceitar essas palavras e em algum momento elas dizem: eu acho que eu sou assim mesmo, minha mãe estava certa, todos esses defeitos se aplicam a mim, eu sou uma fraude, eu sou uma farsa. Quando você diz isso, você está deixando o controle da sua vida na mão de outra pessoa e você está dizendo que o seu sucesso depende do que essa pessoa diz para você. Essa pessoa decide quem é você, mas não precisa ser assim. Você pode não aceitar essas palavras. Você pode ouvir, a gente não pode impedir, mas você não é obrigado a aceitar isso como verdade. A partir do momento que você não aceita isso, você toma o controle da situação. E você pode dizer palavras contrárias, palavras positivas em relação a você mesmo. E muitas vezes o que é considerado um defeito seu, na verdade é uma característica sua. Por um exemplo, por muito tempo eu fui chamado de lento. E realmente eu sou muito lento para trabalhos manuais, que precisam de agilidade física. Eu não tenho agilidade física. Porém, atividade cerebral. Porém, quando se trata de trabalho intelectual, eu me desenvolvo muito bem. Eu até conheci uma médica aposentada, médico, que não é uma profissão muito fácil. E ela disse que na infância dela foi chamada de lenta muitas vezes. Quando eu percebi isso, esse defeito era na verdade uma característica minha, eu assumi o controle da situação. E eu decidi que eu iria surpreender, que é o segundo caminho. O primeiro caminho é se autodepreciar, eu decidi que eu não queria esse caminho para mim. Surpreender como? Se eu tenho uma fraqueza, provavelmente eu tenho um lado que é forte. E nesse lado que é forte eu vou dar o meu melhor e vou desenvolver ao máximo esse meu lado. E vou me tornar um dos melhores nessa área. Eu me lembro que na escola, nesse tempo a gente nem sabia o que era bullying. Durante um ano eu fui chamado de artilheiro, porque eu nunca fiz um gol sequer na educação física. E aí eu fui percebendo que esporte não era bem a minha área. E é por isso que eu geralmente trago dica de como praticar atividade física. Porque é uma área muito difícil para mim. E quando eu me desenvolvo nessa área, quando eu tenho um ganho, é uma vitória bem grande para mim. Eu sei que eu não vou chegar a ser nenhum Ultimate Beastmaster, mas à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou melhorando a minha saúde. Nesse tempo da escola também era considerado inteligente a pessoa que ia bem, geralmente em matemática. Ágil, a pessoa que ia bem nos esportes. Mas eu fui estudar sobre isso e descobri que existem pelo menos 9 tipos de inteligência. Cada pessoa pode se encaixar em uma delas. Sobre surpreender, tem uma coisa muito engraçada. Quando eu passei na minha faculdade, a minha mãe foi a primeira a me falar. Eu nunca esperava. Aí eu, mas rapaz, interessante, como é que a minha própria mãe que me bota no mundo não espera o meu sucesso, né? Eu podia ficar chorando, me lamentando, né? E dizendo que ela não acredita em mim, mas aí eu fui estudar o histórico da minha família. A minha mãe, que é uma guerreira, tem muito orgulho da minha mãe, ela só estudou até o 5º ano e criou um filho sozinho, nessas condições. A expectativa dela era que eu fizesse pelo menos o ensino médio, você pelo menos conseguir um emprego de um salário, e um salário mínimo
ânimo por muito tempo não entrou dentro da minha casa. Um outro detalhe interessante é que na minha família eu fui o primeiro a entrar na faculdade, da minha geração. O background que a minha mãe tinha para expectativas sobre mim era esse. Foi bastante feliz de tê-la surpreendido. Do mesmo jeito pode acontecer com você. A expectativa que estão colocando em você, ou estão deixando de colocar, ela é baseada em um contexto. Se você está se autodepreciando, está concordando com essas pessoas, pare com isso nesse momento e vá analisar qual é o pano de fundo da sua família. E outra coisa, descubra e desenvolva o seu ponto forte. Assuma o controle da situação, surpreenda e passe apenas o melhor adiante. A partir do momento que você enxergar as suas qualidades, você vai passar a enxergar as qualidades das outras pessoas. Esse é o conselho de hoje. Me surpreenda apertando esses botões aí e a gente conversa na próxima semana. Sim! Nós temos vídeo toda segunda-feira às 6 da manhã, que é o momento que a gente se prepara para tomar as atitudes que vão melhorar a nossa vida. Então, beijo para vocês. Até mais.